A humanidade existe há uma caralhada de tempo. Que eu não vou saber o tempo exato agora porque eu tô puto e história não era o meu forte na época da escola. E o ser humano, ele evoluiu de muitas formas. Ele aprendeu a desenvolver pensamentos, emoções, reconhecer algumas ações que ele toma, se arrepender, aprender a amar, aprender a superar situações difíceis. E o ser humano também aprendeu a reconhecer as suas falhas, né? A hipocrisia é uma delas. E eu posso falar que hoje eu serei hipócrita, porque eu defendi por muito tempo a permanência do Caixinha justamente pensando em um projeto. Só que a partir do momento que o técnico ele insiste em Léo Godoy, João Basso, Pituca, titulares, por exemplo, isso me mostra que o entendimento do técnico sobre um jogador é limitado. Se o entendimento dele é limitado, o que me garante que ele vai fazer um bom projeto a longo tempo, a longo prazo? E o Caxias tem me mostrado isso, insistindo nos mesmos jogadores horríveis e não alterando em nada. O elenco ser limitado é uma coisa, a insistência do técnico em diversos bagres é outra coisa. E aí não é culpa necessariamente do resto da diretoria e do elenco. Se tem jogador ruim e você bota o jogador ruim para jogar, sendo que tem outros jogadores melhores disponíveis, esse erro é do técnico. Corinthians 2, Santos 1, essa desgraça de jogo. Cara, eu tô puto. Hoje eu vou pedir desculpa de antemão, porque quando eu tô calmo eu anoto muitas coisas. Quando eu tô puto, eu só paro de anotar e eu começo a xingar e discutir com a TV. Igual o meu pai faz, sabe? E aí pode ser que algumas coisas do segundo tempo eu tenha deixado passar. Justamente porque eu tava puto com diversos lances, diversos jogadores, técnico, tá? Então já é uma desculpa de antemão. Mas esse jogo foi complicado já começando pela formação. O Caixinha finalmente resolveu mudar, resolveu sair daquele 4-3-3, 4-2-3-1, basicão que ele normalmente faz. E ele resolveu mudar justamente num clássico. A formação em si, eu achei uma má ideia? Eu achei algo ruim? Não. Mudanças, variações são válidas, principalmente no começo de trabalho, quando você está tentando encontrar o time. O que não é válido é você ter uma formação com 3 zagueiros e o João Basso ser um deles. O seu ala pela direita, seu Léo Godoy. Um dos seus volantes, seu Pituca. Isso não tem cabimento. A mudança de escalação faz sentido. Esses 3 continuarem titulares em 2025 não faz sentido. Certo? Começa por aí. Sobre a formação, eu achei até que uma boa ideia do Caixinha, com 3 zagueiros ali de repente para tentar parar o Memphis e o Yuri, que normalmente o Corinthians sempre vem nesse 4-4-2 com os dois na frente. Não deu certo, né? Spoiler, João Basso, né? Ou Cabaço, que eu vou começar a adotar aqui, que já é um apelido incorporado a ele, eu vou começar a usar aqui também, porque não me desce. Tentando povoar também um pouco mais o meio de campo, que no primeiro tempo ali até deu certo. E com o Guilherme e o Tiquinho no ataque, que essa parte eu já achei que não foi tão bem. O Guilherme foi bem mais apagado que o normal, no primeiro tempo principalmente. No segundo ele não conseguiu aparecer. Depois que o Neymar saiu, ele que assumiu a responsabilidade. E de fato, ele tem sido o homem do time. Mesmo depois que o Neymar chegou, se você parar para pensar, porque o Neymar hoje ele tem tido normalmente alguns lapsos, né? Óbvio, tá muito tempo sem jogar. Em questão de qualidade, ninguém discute que ele é o melhor do Brasil, do campeonato brasileiro, né? A nível nacional não tem discussão de que ele é o melhor tecnicamente, mas a forma física dele ainda não permite que ele vá ao extremo. E ainda assim a gente tem visto o Neymar errar bastante, alguns passes que muitas vezes acabam gerando contra-ataques. Isso aconteceu também
o Novo Horizontino, mas aconteceu menos, porque obviamente o time do Novo Horizontino não é tão bom quanto o do Corinthians nesse momento. E também algumas situações ali que normalmente ele prende um pouco a bola e acaba perdendo. Às vezes é por erro dele mesmo, porque tinha alguém para passar e ele só não passou, porque não achou a decisão ideal naquele momento. Às vezes é porque ninguém se apresenta, às vezes já chegam quebrando ele na falta. Mas se você pegar por consistência, o melhor do Santos tem sido o Guilherme. Tem feito gol, tem sido artilheiro. Na verdade, eu acho que ele é o artilheiro do Brasil, né? Do âmbito brasileiro nesse ano, com 8 gols. E ele que tem chamado a responsabilidade. Quando o Neymar entra, ele é o principal coadjuvante, que é o único que tenta algo diferente ali, mesmo quando o Neymar tem em campo. Quando o Neymar sai, ele abraça, tá ligado? Hoje, sem o Neymar e o Pituca em campo, ele foi o capitão, merecidamente. E você vê que realmente ele chama a responsa, ele fala, ele tem realmente a atitude de um capitão, tá ligado? E o Guilherme tem se mostrado cada vez melhor nesse ponto. Enfim, até uns 15 minutos mais ou menos, estava sendo um domínio completo do Santos. O Corinthians tinha tido uma finalização e o Santos estava dominando muito bem. A bola quase era difícil você ver a bola na área de defesa do Santos. Tava sempre o Santos tentando ali, a segunda bola o Santos ganhava, dividido o Santos ganhava, se perdia já recuperava rápido. O Caxias estava fazendo uma pressão um pouco mais alta, né? Mas não necessariamente aquela pressão incisiva que ele fez, por exemplo, no jogo contra o Mirassol, de todo mundo avançar a linha, cada um pressionando um para tentar roubar a bola ali. Não foi tanto assim, mas foi uma pressão mais para frente, né? Com a linha mais alta. E até que deu certo, né? Até que eu não anotei aqui a minutagem, que eu já tava puto. Até saiu o gol do Yuri Alberto no cruzamento do, se não me engano, do Martínez. E o vacilo do nosso grandíssimo João Cabasso. Ele conseguiu perder a porra da disputa pro Yuri Alberto no chão, a bola não veio nem na cabeça. Conseguiu tomar no cruzamento baixo, perdeu a porra da disputa pro Yuri Alberto, tomou um gol de um jeito ridículo. Ainda, eu confesso que eu não vi, mas eu vi gente falando depois que ele ainda reclamou com o resto dos jogadores, como se ele não fosse o animal que tivesse feito merda ali naquele momento. É um desgraçado, mano. Caralho, deixa quieto. Gol em cima do Baço, um animal. Inclusive, pouco tempo depois ele fez um pênalti ali que não foi marcado, né? Aparentemente a Edna alegou que a mão estava no movimento natural ou não. Porque claramente estava meio distante ali do corpo. A Edna aparentemente alegou que foi movimento natural, ou ela, ou o VAR avisou para ela e por isso não chamou ela para revisar. Ao meu ver foi pênalti, sendo sincero, não vou ser hipócrita nesse ponto, só na parte de pedir um fora caixinha. Mas, ao meu ver, foi pênalti, não marcaram, então o Santos conseguiu não tomar cara, eu tô ficando sem palavra. Conseguiu não tomar um esporro tão grande, que seria um 3-0, conseguiu se contentar só com 2-0 no primeiro tempo. Porque depois desse pênalti, o jogo que antes estava só dando Santos, até os 30 minutos mais ou menos, começou a ser lá e cá. O Santos tentava alguma coisa ali sem muita eficiência e o Corinthians começou a crescer no jogo. O Santos ficou meio abatido ali com o primeiro gol, não conseguiu continuar mantendo o mesmo desempenho. Um exemplo Não é nem um exemplo. Me desculpa, eu tô perdido de tão puto que eu tô. Quando deu mais ou menos uns 35 minutos, o narrador chegou até a falar que o Caixinha tava puto com o Léo Godoy. Tava reclamando pra caralho. Teve um momento que ele até falou com o Godoy e o Tassiano, mas era uma questão de pressionar mais. Mas com o Léo Godoy especificamente, que ele tava puto, que ele tava reclamando. E que novamente não me faz não entender o Caixinha. Ele tá vendo em campo que o jogador não presta. Ele tem visto isso em vários jogos, ou ele não tá vendo porque ele é cego. Né? A gente viu que ele fez a cirurgia recentemente, mas mesmo assim me entende que ele não está completamente cego. Ele deve ver pelo menos um vulto ali. E se você vê um vulto, você sabe qual vulto é o mais idiota, que é o do Léo Godoy. A menos que seja dentro da área, que é o do Baço. Mas enfim, você vê que o Léo Godoy não tem condições de ser titular em qualquer time de Série A. Certo? Talvez numa Série B. Deveria ter continuado no Atlético lá. Manda ele de volta com o Patrick. Enfim. E os 40 e poucos, saiu o segundo gol. Um cruzamento. Não foi nem cruzamento. Não, foi um cruzamento do Garro. Que o Memphis dá uma agitadinha belíssima ali pro Yuri Alberto fazer o segundo gol. Memphis que,
conseguiu ganhar na disputa novamente nosso queridíssimo João Cabasso, um animal de novo, né? Um zagueiro horroroso, um jogador de merda. Eu também achei falha do Zé Ivaldo nesse lance. Para mim, o Zé Ivaldo, no geral, fez um bom gol, mas ele não um bom jogo, mas ele não acompanhou o Yuri Alberto nesse segundo gol, que ele estava vendo livre na segunda trave ali quando o Memphis ajeitou, e o Zé Ivaldo, que era mais próximo ali, devia estar cobrindo ele. Não cobriu. Gol do Corinthians. E aí o Santos, que começou a partida muito bem, desmorona completamente, começa a sofrer, o Corinthians cresce demais no jogo. A partir do segundo gol, o Santos se sente mais ainda, já tinha ficado meio abalado depois do primeiro, sentiu mais ainda no segundo, e aí se perdeu completamente. E vamos lá, o Santos vai para o intervalo e volta para o intervalo com o mesmo time. Basso, Godoy e Pituca têm sido horrorosos desde o ano passado. O Godoy desde esse ano e já estava ruim ano passado também no Atlético. Mas enfim, no Santos, Pituca e Basso estão horríveis desde o ano passado. Basso, se foi bom em alguma época, confesso que não me lembro muito. Pituca está mal desde o final do Paulista do ano passado. E o Godoy é o Godoy. Você vendo tudo isso, vendo a atuação desses jogadores, o mínimo que você tem que fazer como técnico é pensar em algo diferente. O Caixinha volta com um time igual. Ele reclamando igual um filho de uma puta com o Léo Godoy no primeiro tempo, e ele volta com o Léo Godoy no segundo tempo. Isso não tem explicação plausível. Não existe uma porra dessa. Tanto que, dá 10 minutos, aos 55, eles vão gastar uma parada para trocar o Léo Godoy e o Basso, para finalmente pôr o Sherman e o Escobar. Ele bota o Escobar no lugar do Basso, e aí a dupla de zaga vira Zé Ivaldo, Luan Pérez, e o Escobar na esquerda, o Sherman na direita. O Escobar um pouco mais um meio termo ali, um pouco mais recuado, porque ele é mais defensivo, e o Sherman também pisando um pouco mais no ataque, mas voltando também para ajudar, diferente do Léo Godoy, que conseguiu se esconder completamente no jogo, em tudo que era possível. Como eu disse, eu já estava puto, não anotei muitas coisas detalhadamente quando anotei no primeiro tempo. Então, aos 67, ele acaba tirando o Neymar e o Pituca, finalmente, para pôr o Soteldo e o Bom Tempo. Eu não acompanhei o Bom Tempo na base, mas muita gente diz que ele chegou a fazer várias vezes a função de segundo volante também. A gente vê no Bom Tempo uma grande polivalência, né? Joga aberto na direita, joga como meia, joga aparentemente como jogou na base como segundo volante. E aí que entra novamente o meu ceticismo em tentar entender o Caixinha. O Pituca está horroroso. Horroroso. Não tem outro adjetivo. Horroroso. Você pode botar o Rincon e até o Pituca, vamos colocar assim, lado a lado, mas com o Pituca não indo para frente. O Pituca ele serve para defender e quebrar a jogada adversária. Ele não serve para armar porra nenhuma. O máximo que o Pituca vai fazer no campo de ataque é de vez em quando tentar um chute de fora da área, que nem ele tentou hoje e eu achei que foi válido. Mas o Pituca, a qualquer coisa que se dispõe à criação de jogo, ele não tem capacidade, certo? Você pode pôr o Schmidt, que também é um primeiro volante, assim como o Pituca de fato é, mas por algum motivo enxergam ele como segundo. Você pode pôr o Schmidt lado a lado com o Rincon se você quiser reforçar a marcação, porque mesmo o Schmidt estando horroroso também, ele tem vacilado menos do que o Pituca. Ou pelo menos eu acho que ele tem chance de recuperar o bom futebol mais rápido do que o Pituca, que aparentemente está perdido, certo? Você pode pôr o Tassiano, que mesmo sendo um jogador mais de área, mais de presença, também já atuou como volante em alguns momentos da carreira. E eu vejo ele, principalmente nessa função do Caixinha, que é um volante que volta para ajudar a defender, mas também vai para cima. O Tassiano está um ótimo jogador para fazer isso. Não, ele prefere assistir no Pituca. Você tem um Bom Tempo que fez isso na base, e eu tenho total convicção de que ele pode fazer isso bem no profissional também, porque a gente já viu que o Bom Tempo é extremamente talentoso. Mas não, ele insiste no Pituca. Enfim, Caixinha. Santos, lá por uns 70 minutos mais ou menos, até os 70 minutos estava completamente inofensivo, né? Desde que se tomou aquele segundo gol no primeiro tempo já tinha se quebrado totalmente, continuou inofensivo. O Corinthians também deu uma segurada a mais, não ficou só na defesa, ganhando tempo, esfriando o jogo,
mas tirou um pouco o pé em comparação do que eles estavam no primeiro tempo, depois que conseguiram marcar o primeiro gol, né? Aos 77, o Caixinha acaba tirando o Rincon para o Schmidt também, provavelmente por conta do... Se eu não me engano, o Rincon acabou tomando um amarelo, e mesmo se não tiver tomado, provavelmente foi por cansaço, ou porque ele queria, de repente, o Schmidt ali que tem um passo um pouquinho mais refinado que o Rincon. Não muita coisa, mas um pouco mais. Eu achei que o Schmidt até que entrou bem hoje. 79 saiu o gol do Guilherme, de cruzamento. O Guilherme faz tudo, mano. O Guilherme, ele vem, ele ajuda na recomposição da defesa, ele faz cruzamento para alguém que tá na área tentar fazer o gol. Ele aparece na área para cabecear, ele dá chute de fora da área, ele dribla, ele tenta se filtrar. O Guilherme é o homem do Santos nesse 2025. O que, se você levar em consideração os outros jogadores que tem no Santos, deveria ser uma preocupação. Você tem um Tassiano que, querendo ou não, é mais consagrado que o Guilherme na carreira. Você tem o Soteldo, que é melhor tecnicamente. Você tem o Neymar, que, como eu disse, mesmo ainda voltando a pegar ritmo e tudo, o protagonismo é do Guilherme, não tem como. Mas feliz, porque é um jogador que eu não esperava muita coisa. Claro, é o Paulista ainda, não é o Brasileiro Série A. E eu já disse outras vezes aqui também, o Guilherme nunca rendeu no Brasileiro Série A. Ele tem se superado no Santos, tem jogado muito bem e que continue ótimo, assim seja titular e destrua no Brasileiro. Mas o Guilherme nunca se provou na Série A. Então a gente tem que esperar ainda. Mas por enquanto, no que a gente pode avaliar nesse momento, o Guilherme é o cara do Santos nesse ano. E se não fosse ele, a gente já estaria rebaixado no Paulista. E aí o Santos ainda tenta mais, o Corinthians solta o freio de mão totalmente, né? Puxa o freio de mão totalmente. Fica só na defesa, o Santos vai para cima, tenta cruzamento, tenta chute, tenta um monte de coisa. Quase teve um pênalti no finalzinho do jogo, mas aí a porra do Tassiano estava impedido. Seria Salvador. Me lembraria muito o pênalti que o Soteldo arranja em 2023, quando o Santos estava brigando contra o rebaixamento. Ele arranja um pênalti no finalzinho contra o Corinthians na arena. Quem bate até o Mendonça. Mas enfim, acabou que não deu certo. O Santos acabou 2-1 pro Corinthians. Enfim, jogador é jogador. O Brasil para mim foi bem. Fiz algumas salvadas ali, algumas boas defesas, estava bem atento. Teve diversos momentos que algum jogador do Corinthians fazia um lançamento na velocidade pro Depay ou pro Yuri. E o Brazão estava atento, saía da área, saía bem. O Brazão está sendo um ótimo goleiro. Provavelmente é um dos únicos jogadores do Santos ali, um dos poucos, junto com o Guilherme, junto com... não sei mais quem. Que dificilmente tem algo a reclamar e dificilmente fez um jogo ruim, de fato. Não teve falha nos gols, para mim foi nota 6. Nota 6 ali porque ele foi regular. Então não consigo dar nota alta para um goleiro num jogo em que ele tomou 2 gols, por mais que não seja falha dele. Foi uma falha do time, principalmente do nosso queridíssimo Cabaço. Mas tá bom demais. Derrota em clássico era para todo mundo levar 0. Mas enfim, Brasão 6. O Godoy não vou falar, nota 0. Horroroso, e se o técnico escalar ele, é tão horroroso quanto. Zé Rivaldo, pra mim foi o melhor ali da linha defensiva, até a entrada do Escobar, que por mais que tenha jogado menos tempo, ainda assim conseguiu arranjar uma assistência. Zé Rivaldo foi bem, com exceção do segundo gol, que eu falei pra mim, ele não podia ter dado o mole de deixar o Yuri passando livre, né? Pra mim tinha que ter coberto, então por conta dessa falha eu deixei ele com nota 4, mas no geral fez uma partida muito boa. Dentro do possível, né? Ao meu ver. O Basso também é horrível, mesma coisa do Godoy. E eu já vou adiantar também o Pituco, mesma coisa. Os três aí, a trindade da desgraça, se o técnico escala é tão ruim quanto, tem que sair. Só não fala que o Pituca tem que sair, porque por mais que seja horrível, ele tem muita identificação e ele já mostrou futebol. Eu só acho que de repente ele pode estar perdido, alguma questão pessoal que a gente não saiba. Então ele, eu ainda acho cedo para mandar embora do time. Mas o Basso e o Godoy tem que vazar. Se o Caixinha escala, eles têm que vazar também. Foda-se. Perdi a paciência. O Luan Pérez, pra mim, ele não foi horroroso, mas pra mim ficou claro que, assim, o Escobar não pode ser reserva desse time. Ponto. É um baita de um lateral, um dos melhores jogadores do elenco que a gente tem. E o Luan Pérez, ele não é rápido o suficiente para ficar na lateral. Hoje ele tava... Por mais que fosse uma linha de 3, ele estava avançando bem ali na esquerda, principalmente para tentar ser uma opção, tentar dar algum passe aqui e ali, para tentar desenvolver alguma jogada. Mas o
o Luan Pérez é lento. Então, pra mim, ele não pode ficar na função de lateral. Principalmente quando você tem o Escobar no time e você tem o Lira, que é um bom reserva, e quando o Souza estiver recuperado, também tem o Souza, que nesse momento é melhor do que o Lira e tem muito futuro também. Mas pra mim, qual seria o mundo ideal? O Luan Pérez simplesmente se reencontrar como zagueiro, que é o que ele é de ofício, né? E que ele tem ido muito mal e pra mim ele tem que se reencontrar. O Santos, eu acho que o Santos precisa de um zagueiro, principalmente se Deus quiser mandando o Baço pra puta que pariu, precisaria de um outro zagueiro. E pra mim teria que ser um zagueiro em nível titular e seria esse novo zagueiro e às vezes o Zé Ivaldo, às vezes o Luan Pérez, se fosse 3 zagueiros os 3 juntos. Mas então, se o Luan Pérez estivesse bem, pra mim seria o Zé Ivaldo e o Luan Pérez uma ótima dupla de zaga e teria um outro zagueiro de nível bom também para ser o primeiro reserva. Não é o caso. Então pra mim o Santos tem que ir atrás de um zagueiro titular se o Luan Pérez não voltar a se reencontrar. O Rincon pra mim foi bem no que ele podia, no que ele se propõe, que é destruir jogada. Sempre ele mostrando muita raça. Algumas vezes ele para no garro, parando um ou outro jogador do Corinthians ali na falta. Até para não dar só aquela impressão de que, pô, só o Corinthians está batendo. Não, o Santos ia ali e quebrava de vez em quando, o Zé Ivaldo também quebrava de vez em quando. Mostrar um pouco de raça e mostrar que, pô, não estamos de besta aqui. Embora o nosso zagueiro seja o Baço, nosso ala seja o Godoy, não somos tão idiotas assim, pelo menos não o elenco inteiro. Né? Então, pra mim, o Rincon é nota 5. O Luan Pérez pra mim é nota 4, tá? Nem lembro se eu falei. O Neymar, pra mim, ele é o único gênio desse time, certo? Como eu falei. E você vê que em diversos momentos ele arranja alguns passes aqui e ali, mas, obviamente, sem ritmo de jogo, o Neymar tá errando e tá errando bastante. Ele tem errado muito passe que o Neymar, em seu estado ideal, não erraria. Teve uma questão que me chamou a atenção, que foi os escanteios, que por algum motivo que eu não entendi, o Neymar tava cobrando forte pra caralho. Pô, o Neymar, que é um exímio cobrador de bola parada, a gente tem visto que nas faltas ele tem acertado muito mais a barreira, né? Ou pra fora. Eu acho que nas faltas, eu não lembro se ele chegou a acertar o gol alguma vez, sendo sincero. E nos escanteios também, pelo menos no jogo de hoje, foi muito ruim, mano. Toda hora ele tentando buscar o segundo pau e mesmo assim a bola passando muito, tá ligado? Cobrou muito mal os escanteios. Teve um que ele cobrou que eu acho que aparentemente era uma jogada ensaiada com o Léo Godoy, que o Léo Godoy deixa a porra da bola passar. Aí eu nem culpo o Neymar. Se o Léo Godoy tá envolvido na jogada, não vou culpar o Neymar. Com certeza foi erro do Léo Godoy e não do Neymar, certo? Mas por mais que o Neymar seja tão genial, eu acho que ele ainda tá errando muito. E levando em conta que ele é um a menos marcando, com razão, porque ele já não tem mais físico para isso, e não é nem a função dele, né? Um meio ali mais criativo. Mas, pô, ele não pode errar tanta coisa, principalmente num time como o Corinthians que é muito agressivo, tá ligado? E é muito eficiente no que tenta, sabe? Então, pra mim, o Neymar foi nota 5. Por mais louco que isso possa parecer, dando nota 5 pro Neymar, o Neymar foi nota 5. Não importa, tô julgando ele pela atuação de hoje. Tassiano, pra mim, foi nota 5, não conseguiu fazer muita coisa, mas você vê que ele aparece muito, ele tenta voltar para marcar ali no que ele pode, ele sempre aparecendo ali para ser uma opção, para tentar algum passo, para tentar alguma jogada. Não deu muito certo, né? Ficou até o final, que me deixa feliz porque mostra que ele tá com disposição, não disposição, mas que ele tá bem fisicamente, né? Depois de ter sentido, acho que se não me engano foi a coxa que ele tinha sentido, que deixou ele de fora de 1 ou 2 jogos. Ele ainda tá usando a máscara, mas conseguiu jogar um jogo inteiro, que me deixa contente, é mais uma opção, certo? Principalmente para não ver Léo Godoy na ala direita. Então pra mim foi nota 5. O Tiquinho pra mim é complicado porque o Tiquinho ele tenta fazer o pivô, tenta participar do jogo, ser uma opção, tentar arranjar algum passe. Hoje eu acho que ele foi abaixo do que ele normalmente é. E eu não cheguei a notar direito, mas me falaram que foi de um passe errado dele que se originou a jogada de um dos gols. Eu confesso que eu não vi, não percebi na hora e não cheguei a ver replay porque eu gravo o pós-jogo assim que o jogo termina. Então eu não vi isso direito, mas acho que hoje foi abaixo. Mas também é foda se tentar avaliar de um centroavante que, por mais que seja participativo, a função do centroavante é fazer gol. E não chega uma bola limpa, uma bola boa pro Tiquinho conseguir chutar pro gol, né? Mas mesmo assim, por ter sido abaixo hoje, pra mim foi nota 4. O Guilherme pra mim foi nota 7.
Até a saída do Neymar, o Guilherme pra mim estava bem abaixo. Ele não estava conseguindo desempenhar muita coisa, talvez por ter ficado mais para frente no ataque, não voltando tanto para marcar e para criar jogada, tentando agir ali mais como um segundo atacante junto com um Tiquinho ali, tentando abrir pela esquerda, não ter se destacado tanto no primeiro tempo. Mas depois que o Neymar sai, ele abraça a abraçadeira, foda-se, abraça a abraçadeira de capitão. Chama o jogo, chama a responsabilidade, tenta tudo que pode, faz o gol que ainda dá um mínimo de esperança pro Santos. E aí, por conta disso, pra mim a nota 7 foi pra mim o melhor em campo. E aí depois vieram os reservas. O Sherman pra mim foi bem. Não fez uma partida espetacular, errou algumas coisas assim, mas não existe comparação entre ele e o Léo Godoy. Não existe. No momento, ele erra menos que o Léo Godoy. Não vou nem falar que ele é melhor, embora ele seja, mas ele é menos pior que o Léo Godoy. Se você acha o Sherman horrível, ele ainda erra menos que o Léo Godoy. Ele não existe um mundo onde ele seja reserva desse jogador. Beleza? Pra mim foi nota 5. O Bom Tempo também apareceu ali no que dava, né, no que podia. Por ter jogado pouco tempo, pra mim foi nota 5, mas você vê que o Bom Tempo ele realmente tem muito talento. Eu acho que ele tem que entrar com frequência assim nos jogos do Santos. Não só em enrascadas como hoje, que era um clássico, jogando fora e que o time precisava ganhar, mas ele tem que ser colocado em jogos onde o Santos esteja ganhando. É que tá difícil ultimamente, né? Mas ele tem que ser colocado em jogos que o Santos está ganhando, onde ele tenha mais liberdade para poder mostrar mais, tá ligado? Justamente pelo talento que ele tem. Soteldo pra mim também tentou muita coisa, pra mim todos os reservas aqui pra mim vão ser nota 5 porque tiveram pouco tempo, com exceção do Escobar. O Escobar pra mim foi nota 6, foi bem defensivamente e ainda arranjou uma assistência. Mas o Soteldo pra mim foi nota 5, não conseguiu fazer muita coisa também, mas tentou ali, brigou bastante, tudo. É bom ter um jogador como o Soteldo no elenco, não pelo extracampo e pelo temperamento, mas pela qualidade dele mesmo. É bom ter ele como opção. Mesmo o Guilherme estando bem, mesmo o Rollheiser chegando, mesmo o seu meia sendo o Neymar, é bom você ter ele, principalmente que ele pode jogar em todas ali, né? Ele joga preferencialmente na ponta esquerda, mas pode jogar invertido na direita, pode atuar como meia, que nem ele estava atuando antes do Neymar chegar, embora eu pessoalmente não goste muito dele como meia, mas pode atuar ali também para quebrar um galho. Enfim, nota 5. E os outros dois que entraram foram os... Eu já fiz um, Sherman, o Vento soltando Escobar. O Schmidt pra mim foi bem, né? Nota 5 também, foi bem do que podia, entrou melhor do que ele tem entrado na maioria das partidas e conseguiu fazer ali o que dava pra fazer. Mas enfim, jogo preocupante. Eu vou ser sincero, até esqueci de falar isso no começo. Eu vejo muita gente preocupada com a classificação do Santos para a próxima fase no Paulista. A minha preocupação não é com passar de fase. A minha preocupação é com o rebaixamento do Paulista. E por mais que isso possa parecer um apequenamento, eu sou realista. A gente tem hoje, faltando 3 jogos, o Santos tem 9, o Santos tem 9 pontos. Você tem um Lanterna, que é o Velo Clube, que provavelmente vai ser rebaixado mesmo, tá com 5 pontos. Mas você tem o Noroeste, que está com 7. Você tem o Água Santa, que se eu não me engano está com 8. Você tem o Botafogo de Ribeirão, que eu acho que ganhou ontem. Então, se eu não me engano, foi para 10 ou 11, se eu não me engano. Mas enfim, dos 16 times do Paulista, se eu não me engano, o Santos está em 11º. Faltando 3 jogos. E qual que é o problema? Dos 3 próximos jogos do Santos, um é contra a Inter de Limeira, que está na briga contra o rebaixamento. O outro é contra o Água Santa, que está na briga pelo rebaixamento, e o outro é contra o Noroeste, que está na briga contra o rebaixamento. Se o Santos conseguir a façanha de perder um desses jogos, já é preocupante. Se o Santos empatar empatar 2 e perder um, já é preocupante. Se o Santos perder 2, aí a última rodada vai me relembrar 2023, 2022, 2021, que o ano já começava no desespero do rebaixamento no Paulista, certo? Ao mesmo tempo que eu acho complicado você mandar um técnico embora só com 9 rodadas de um estadual,
Ainda mais que nessas 3 rodadas, de repente ele acha o time e o Santos se salve e até passa de fase. Tomara. Mas que não parece que é o que vai acontecer. O Caxias não tem demonstrado evolução, não tem demonstrado melhora, não tem mostrado o estilo de jogo, de pressão que ele queria fazer. Tem insistido em jogadores ruins, por mais que o elenco ainda não seja mil maravilhas, tem opções, ele pode variar a tática, ele pode fazer outras coisas para que o Santos pelo menos esboçasse um mínimo de melhora, que não tem acontecido. Fez uma boa partida contra o Mirassol, decaiu. Foi uma exceção a boa partida que fez contra o São Paulo e voltou a decair e manter o nível horroroso que tem sido mantido ultimamente. Então a minha preocupação, sendo sincero, é com o rebaixamento no Paulista. Se passar de fase, ótimo. Mesmo que seja para cair nas quartas, pelo menos passou. Mas a minha preocupação nesse momento não é essa. Certo? Enfim. Fora Baço, fora Godoy. Confesso que ainda estou confuso com o Fora Caixinha por conta dessas últimas rodadas de Paulista. Que de repente se mandar um técnico embora pode ser um problema. Mas se o Santos conseguisse se salvar no Paulista e não mostrar uma baita evolução daqui para o final do estadual, eu sinceramente não consigo gostar da ideia do Caixinha continuar até o Brasileiro. Principalmente porque você pode dar tempo para o Caixinha até o início do Brasileiro, alegando que ele vai poder ter tempo para melhorar e para trabalhar o time, e ele simplesmente não melhorar em nada. Assim como a gente viu, por exemplo, com o Odair Hellmann e com outros treinadores que iam mal no Paulista, chegavam no Brasileiro e continuavam exatamente a mesma draga. O Caixinha pode melhorar? Pode. Tomara. Como eu disse, espero que isso aconteça. Mas sinceramente não vejo isso acontecendo. E se eu tivesse que escolher hoje levando em conta que o Santos se salve no Paulista e passe de fase, vai até umas quartas, uma semi com sorte, manter o Caixinha no cargo até o Brasileiro, ou demitir ele e ir atrás de algum outro técnico melhor, com quem você quer dizer que o melhor? Tite. Não me agrada o estilo de jogo, mas não entra nem na mesma mesa, na mesma sala, no mesmo prédio de técnicos que o Caixinha. Tite é infinitamente superior. Não gosto do estilo de jogo, mas é melhor. E tem que ser lembrado que a boa relação que ele tem com o Neymar, se o Neymar insistir e conseguir convencer ele, prefiro o Tite ao Caixinha. Tem o Sampaoli, que nem eu já disse antes, para mim é uma das opções mais possíveis, porque o Neymar gosta dele, a diretoria sempre gostou e sempre foi a primeira opção da diretoria, vale lembrar isso, e agora está livre no mercado. Entre o Sampaoli ou o Tite, vindo depois do Paulista e tendo tempo para trabalhar, para já começar um brasileiro melhor, ou manter o Caixinha, eu prefiro qualquer um dos outros 2 técnicos.